Olá, olá, boa noite, sejam aí bem-vindos ao quadro Terapia em Dia, onde aí estou fazendo todas as quartas-feiras, às 17 horas. Gente, olha só, né, contar aqui pra vocês que eu falo que eu tenho TDAH, né, não, porque transtorno de déficit de Ana Luísa, porque assim, eu tinha falado na live passada que as lives iam ser a cada 15 dias, ia ser às 17 horas. Aí eu coloquei na minha cabeça, né, que as lives eram 16 horas. E agora vai ser toda semana, tá? Então, assim, as lives vão ser todas as quartas-feiras, no mesmo horário, às 17 horas. E olha só que coisa maluca, assim, da vida. Tinha programado às 16 horas, depois eu até falei assim com a Ângela. Nossa, da última vez eu tinha falado que ia ser às 17, né? Ela falou, sim, até achei estranho. Aí eu falei assim, nossa, que cabeção. Aí aconteceu o que aqui no espaço? A luz acabou e bem na hora que eu ia fazer a live às 16 horas. Deixa eu ver se meu microfone tá funcionando aqui. Bem na hora que eu ia fazer a live às 16 horas. E aí acabou que ficou às 17. Olha só que ironia do destino, não é mesmo? Mas beleza, o que a gente vai falar aqui na live de hoje? A live de hoje é para a gente falar sobre o que é a hipnose, como que a gente utiliza a hipnose dentro do processo terapêutico para tratar traumas, tratar bloqueios, tratar fobias, medos, certo? E a gente vai falar também sobre regressão. Talvez você já tenha escutado essa palavra, esse termo, talvez não. O que costuma acontecer é que as pessoas confundem muito regressão com hipnose. Então hoje a gente vai também explicar o que é cada coisa, como que essas coisas podem ser úteis para você. Então vai ser um papo muito legal. Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo isso aqui gravado, curte essa live aqui para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? De repente você está escutando isso aqui também no YouTube, então já deixa aí seu like para me ajudar a compartilhar esse tipo de mensagem. E se você está vendo aqui já no ao vivo, compartilhe essa live com quem você acha que está precisando desse tipo de conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, tá bom? Recadinhos dados, a gente pode começar a nossa live de hoje, porque aqui a gente não enrola. Vamos lá, vamos começar do começo. O que é hipnose? Se você for no Google e digitar o que é hipnose, vai ter algo mais ou menos assim. Ah, hipnose é um estado que a mente entra em hiperfoco e aí a parte subconsciente da nossa mente fica mais suscetível a sugestões. Traduzindo, o que significa isso? Sabe quando você está assistindo um filme e aí você começa a se emocionar a ponto de chorar? Tipo quando você está assistindo Marley e eu pela 20ª vez e você chora. E aconteceu ali uma hipnose. Então você sabe que aquilo ali não é real. Você não está nem dentro da história. E mesmo assim, aquilo ali tem um poder de te causar um estado interno de te emocionar. Então, naquele momento que você está assistindo um filme, que você fica bravo, que você fica com raiva ou que você se emociona, a parte consciente da tua mente, ela não está mais agindo. Tá muito mais a parte inconsciente, respondendo aquelas sugestões. Mas eu gosto muito de explicar sobre o que é hipnose pelo o método que eu aprendi, tá? Então, pelo método que eu aprendi, eles falam que hipnose é você utilizar a comunicação para alterar a realidade. E tudo é hipnose. Você já está num estado de hipnose. E isso é muito legal da gente falar, porque todos nós estamos vivendo esse mundo aqui, mas cada um de nós enxerga a realidade de uma determinada maneira. Então eu sempre dou esse exemplo assim. Imagina uma pessoa que tem depressão. Você acha que essa pessoa que tem depressão, ela enxerga a vida da mesma forma que uma pessoa que não tem depressão, uma pessoa que está bem, né, falando de termos de saúde mental? Claro que não. Então, todos nós estamos vivendo o mesmo mundo, porém com percepções diferentes. E aí, a hipnose trabalha muito dentro dessa percepção, porque não é sobre o fato que mexe com a gente, não é sobre as coisas que acontecem com a gente
que deixam a gente como a gente está, mas a nossa percepção sobre essas coisas que aconteceram que acabam nos afetando, nos deixando doente muitas vezes. Então, uma coisa que eu acho legal também de falar é que se hipnose é alterar a comunicação para mudar, né, nossa percepção, a nossa realidade, eu não estou falando aqui só da comunicação verbal, mas eu estou falando também da comunicação não verbal, que é a comunicação dos meus movimentos aqui, por exemplo, da minha roupa, do ambiente que você está vendo. Tudo isso está te passando uma comunicação e isso está te gerando uma percepção sobre mim, sobre o que está acontecendo. E também temos a comunicação interna, que é a comunicação consigo. Então você pode ver que às vezes vem um pensamento e você se deixa levar por esse pensamento, e aí você começa a ficar triste e tudo ao teu redor fica triste também. Quando a gente começa a aprender que tudo é comunicação e que isso, de forma inconsciente, ou seja, a gente não está escolhendo e nem aceitando as informações que entram, a mente só está absorvendo. Quando a gente começa a entender que a gente tem uma certa controle sobre a nossa comunicação e entende o quanto isso afeta o nosso estado interno, a gente começa a utilizar isso ao nosso favor, que é também o que eu ensino dentro dos processos terapêuticos comigo. Então, quando a gente fala de hipnose, eu não restringo esta ferramenta maravilhosa apenas às técnicas de consultório, mas eu também ensino a pessoa sobre isso aqui que nós estamos conversando, sobre auto-hipnose. Belezinha? E Ana, já entendi, marromeno pelo menos, o que é hipnose. Agora, o que é esse negócio aí de regressão? Então, se a gente for pegar uma regressão, regressão nada mais é que você voltar a uma memória do passado. Então, eu pergunto assim para Betinha ou para Ângela: Betinha, Ângela, o que você comeu no dia anterior? Então, você vai ter que puxar da tua memória o que você comeu no dia anterior para você lembrar, então, para você me responder. Isso você fez uma regressão? Ou se eu pergunto para vocês, do que você brincava quando você era criança? Putz, você vai ter que voltar lá no passado, dentro da tua memória, e, e pegar essa informação aqui. Ah, eu brincava de boneca, brincava de bola. Basicamente, isso é regressão. E como que a gente utiliza a regressão dentro do processo terapêutico, tá? Então, primeira coisa, hipnose não tem a ver com religião, com misticismo, com controle da mente, com comer cebola, com sair do corpo. E eu já estou querendo falar isso para vocês porque isso também tem a ver com regressão. As pessoas elas têm uma ideia de que quando você faz um processo de regressão, beleza, conduz a pessoa ali para um estado de hipnose, onde a mente subconsciente dela vai ficar mais sugestiva a novas sugestões e ali a gente vai aplicar a técnica de regressão para voltar numa lembrança do passado que até hoje está afetando essa pessoa. Isso eu já quero deixar bem claro para vocês. A pessoa ela não vai ficar sem o controle da mente. Eu não posso fazer o que eu quiser com a pessoa. Tudo depende do quanto ela está aberta, do quanto ela está ali se sentindo segura com todo o processo. E, gente, deixa eu colocar aqui o notebook para carregar. Por isso que a gente conversa antes também de fazer qualquer técnica de hipnose, para que a pessoa se sinta realmente bem, segura com o que está fazendo ali, porque senão ela não vai se permitir viver a experiência. Então, se você tem este pensamento do tipo assim, ai, hipnose é eu perder o controle da minha mente, hipnose é eu sair do corpo, eu já quero tirar esses pensamentos que são totalmente errados sobre a hipnoterapia, sobre a hipnose, beleza? Então, a gente usa a regressão dentro do processo terapêutico para, por exemplo, achar a causa do seu sintoma. Então, o que é muito comum, né? A pessoa chegar aqui com um sintoma de ansiedade. E aí, a regressão me ajuda a entender qual que foi a situação
que desencadeou nessa pessoa esses sintomas de ansiedade. E quando a gente faz isso, normalmente nós voltamos lá para a infância. E por que que a gente sempre volta para a infância? Porque quando nós somos criança, é o período do nosso cérebro onde a gente tem mais neuroplasticidade, onde a gente tem mais aprendizado. É como se a gente fosse um livro com poucas páginas escritas. A gente está aprendendo ainda sobre o mundo, sobre si, e é por isso que fica tão registrado e impactado as coisas, né, gente? E daí, quando a gente faz uma regressão, a gente vai lá no passado, tá? Então, só para você ter um exemplo aqui. Teve uma paciente que ela chegou até mim, a vida tudo dentro dos conformes, assim, casada, filhos, tinha um bom trabalho, era estressante, era coisa de banco, mas ela não pensava que era esse a questão do sintoma que ela me trouxe. Qual que era o sintoma que ela me trouxe? Ana, chega próximo das 3 da manhã e eu acordo com o coração acelerado sem entender o que aconteceu. E basicamente todas as noites acontecem isso. Então, beleza, já entendi aqui o que é o sintoma, o que a gente vai trabalhar. Quando a gente foi fazer uma regressão com ela, a gente chegou numa lembrança da infância, que o pai dela chegava bêbado em casa, e quando ele chegava bêbado, ele chegava também fazendo barulho, ele chegava falando alto, às vezes destruindo a casa, discutia com a mãe dela. E imagina para essa menina criança escutando isso, ouvindo isso, enquanto ela estava ali na cama. Isso criou nela um estado de alerta. E o pai dela nunca chegou a bater nela, fazer algum mal para ela. A questão realmente era essa situação dele chegar bêbado em casa, de noite, falando alto com a mãe, quebrando as coisas dentro de casa. Só que para essa criancinha, a mente dela quer proteger. E isso é de todos nós, a nossa mente sempre quer nos proteger. E isso criou um estado de alerta nela que deu um aprendizado, do tipo assim, à noite é perigoso. Se eu dormir, alguma coisa pode acontecer comigo. Então, eu preciso ficar acordada de noite. E aí a nossa mente, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai trazer sintomas pra gente para nos proteger de situações, muitas vezes imaginárias. E qual que foi a maneira que a mente dela criou para que ela não se machucasse, ficasse em segurança? Acordar pela noite, porque quando a gente dorme, a gente está vulnerável. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês. A nossa mente, o tempo todo, ela está interpretando as coisas ao nosso redor, ela está dando significado para aquilo e ela também está gerando aprendizados. Tudo isso de forma a nível inconsciente, subconsciente, certo? E no caso dessa paciente, foi isso que aconteceu. E aí, a gente foi nessa lembrança, a gente fez um processo de ressignificação, que a gente chama, que é quando a gente traz uma percepção diferente sobre aquilo que aconteceu com a pessoa, para que aquela lembrança não cause mais os sentimentos que causam e também não continue sustentando esses sintomas. Então, essa é uma das maneiras que a gente utiliza a regressão dentro do processo terapêutico. Uma outra aqui é a questão de tratar traumas. Então vamos supor que uma pessoa ela teve um acidente gravíssimo de carro e ela ficou entre a vida e a morte. E daí depois desse acidente ela não conseguiu mais dirigir, porque toda vez que ela dirige, a mão dela começa a tremer, ela começa a suar, a visão fica turva e ela não consegue dirigir. Dentro do processo de terapêutico com a hipnose, a gente consegue também fazer uma regressão e voltar nesse acontecimento e fazer com que a pessoa também enxergue aquilo que aconteceu com ela de uma nova maneira. E quando a pessoa enxerga o que aconteceu com ela de uma nova maneira, a percepção muda, o sentimento muda e também, consequentemente, os sintomas eles são zerados, eles não existem mais, porque se um sintoma ele tem uma função de te proteger de algo e a gente já entendeu qual que era a função daquele sintoma e a gente já mostrou para a pessoa conscientemente que aquilo não faz sentido, que ela não precisa mais pensar daquela maneira, pronto.
aí tá feito, ressignificado. E a pessoa consegue, por exemplo, voltar a dirigir. Olha só que bacana. E uma outra maneira também, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. É nós instalarmos âncora no paciente. Uma âncora, pessoal, basicamente uma âncora pode ser um gesto, pode ser uma palavra, pode ser uma lembrança na tua mente que vai te trazer um estado interno. O que é um estado interno? Um sentimento. Então vamos supor assim, que é algo muito comum. A pessoa ela está preocupada sobre se ela vai conseguir pagar as contas, se ela vai conseguir ter todo o dinheiro, né, no final do mês, se ela vai conseguir pagar funcionário. Enfim, a pessoa está preocupada com as finanças. E aí, quando ela fica preocupada, isso já começa também a deixar ela ansiosa. E daí, quando ela fica ansiosa, ela come mais, ou ela bebe mais álcool, e isso está atrapalhando na vida dela, porque ela não consegue dormir direito. E aí, essa pessoa, ao invés dela ficar preocupada, ela queria se sentir grata, por exemplo. Grata pelas coisas que ela já tem. A gente consegue ativar uma âncora nela para ela se sentir grata. Então, como que a gente faz isso? Eu posso conduzir a pessoa e falar assim: olha, feche seus olhos, respire profundamente. Isso, vai prestando atenção aqui na minha voz, no tudo que eu falo. Quanto mais você ouve minha voz, mais fácil fica de relaxar, mais você se entrega ao processo. Isso, muito bem. Agora, eu quero que você comece a imaginar um momento da sua vida que você se sentiu muito grato, muito feliz. Isso, vai. Aí a pessoa acha um momento ali. Digamos que é o momento do nascimento do filho dela. E aí eu falo para a pessoa: isso, agora eu quero que você preste atenção no rostinho ali do seu filho, olhando para você pela primeira vez, o seu esposo do seu lado. Aquele chorinho que você está escutando pela primeira vez, daquela vida que você está guardando tanto. E ali, ó, eu vou fazendo com que ela tenha cada vez mais sentimentos ao se lembrar da cena. Quando eu vejo que essa pessoa está no ápice do sentimento ali, que dá para ver, né, pelo físico dela, pela reação dela, o quanto ela está dentro daquela cena, aí eu instalo uma âncora, eu posso falar assim para ela: muito bem, agora escolha um gesto para você, toda vez que precisar, se conectar, acessar essa lembrança de tanta gratidão. Digamos que a pessoa faça assim: muito bem, a âncora foi instalada. E aí eu posso falar: e toda vez que você fizer este movimento, você vai sentir uma gratidão enorme explodindo dentro do seu corpo, você vai se lembrar dessa cena com muita nitidez. E aí a pessoa instala a âncora, né? E quanto mais ela faz isso, inclusive, é o que eu recomendo, quanto mais ela faz o movimento, mais ela acessa essa lembrança e mais o estado interno de gratidão ela sente por dentro. E o que é o legal disso? Porque quando a pessoa estiver preocupada, ansiosa ali por conta das finanças, ela vai se lembrar: opa, deixa eu fazer aqui a minha âncora. E aí ela vai se lembrar, né, do nascimento do filho, e isso vai trazer para ela um estado de gratidão, ao invés de um estado de ansiedade. Ao invés dela ficar ansiosa, ela vai se sentir grata, consequentemente ela não vai mais descontar as emoções na comida, ela vai dormir melhor, e quanto mais ela fizer isso, mais forte essa âncora vai ficar. Então, olha só que legal que é o poder, né, da hipnose dentro do processo terapêutico de uma regressão, que nem eu tô falando aqui para você, onde a gente consegue achar a causa dos sintomas e resolver na causa, onde a gente consegue tratar traumas de maneira muito rápida e eficaz, onde a gente consegue ativar âncoras nas pessoas, de forma que, ao invés delas se sentirem de um jeito que elas não querem se sentir, elas vão se sentir de um jeito que elas escolheram se sentir. Então, esse que é o bacana. E, gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem para as pessoas perguntarem dúvidas que elas têm sobre hipnose, sobre a regressão. E agora eu vou chegar até nesta parte, tá bom?
Aqui, ó, uma dúvida que foi falado é: quando eu volto em uma memória, eu lembro exatamente o que aconteceu? E não, você não lembra exatamente o que aconteceu. Porque toda vez que a gente volta numa memória, a gente não está se lembrando exatamente o que aconteceu, mas a nossa percepção sobre aquilo que nos aconteceu. Só que para a gente que está fazendo ali o trabalho de, de tratamento, né, da hipnoterapia, isso não tem, assim, problema, tá? A gente não quer que você lembre exatamente o que aconteceu. Sabe por quê? Porque que nem eu falei lá no início, não importa o que aconteceu com você, mas a sua percepção daquilo que aconteceu com você. Então, olha só que legal, né? A gente pensar dessa maneira. Imagina, todas as pessoas que perderam o pai cedo, elas, elas cresceram da mesma forma. Todas as pessoas que perderam o pai, quando adulto, elas ficaram revoltadas, elas tiveram problema com finanças, elas não foram bem na vida adulta. A gente pode falar que 100% das pessoas que perderam o pai quando adulto aconteceu isso, por exemplo? Não, porque cada pessoa dá um significado para as coisas que aconteceram. E aí que tá, né? Muito a particularidade do ser humano, a subjetividade de cada um de entender e perceber as coisas ao redor. Então, por exemplo, assim, né? A gente costuma falar assim, que nem, imagina, a mãe deixou um bebê cair do colo dela quando tinha 2 anos, e daí foi por causa disso que o bebê ficou com medo de altura. Não foi por conta disso, porque se fosse por conta da mãe deixar o bebê cair, todas as mães que deixou o bebê cair, todos os bebês iriam crescer com medo de altura. E a gente não pode dizer isso. Então, é muito particular a interpretação de cada um sobre aquilo que acontece. E aí, dentro do processo terapêutico, a gente vai entender qual que é esse significado, qual foi o aprendizado que essa pessoa teve sobre uma determinada situação. E aí a gente vai trazer clareza, a gente vai trazer discernimento para essa pessoa, para que a mente, a nível subconsciente, entenda que, ah, então vamos supor aqui, né? Nesse caso aqui, da mãe que deixou o bebê disso, hoje vamos supor assim que essa pessoa cresceu e ela não se dá bem com a mãe. Vamos supor assim, ela não se dá bem com a mãe, ela não entende o porquê que ela não se dá bem com a mãe, mas ela sempre teve assim uma distância da mãe e é uma coisa que ela gostaria de tratar dentro da hipnoterapia. Aí quando a gente vai e faz a regressão, a gente entende ali que chegamos numa cena que é essa, a mãe deixou ela cair quando ela era criança. Mas o mais importante que a gente chegar nessa cena é a gente entender, tá, e o que que você acha que esse bebezinho aprendeu com isso? Ah, que minha mãe não me ama, que minha mãe não cuidava de mim. Pode ser esse o aprendizado, porque para uma criança, gente, é tudo muito preto no branco. A criança ela não tem discernimento. Se uma criança tem os pais ausentes porque os pais querem dar o melhor para ela, e daí por isso que eles trabalham, essa criança pode entender assim: ai, meus pais não me amam, porque para eles é melhor estar fora de casa do que aqui comigo, então eles não me amam. Então, criança é muito preto no branco. E a gente cresce, mas a gente ainda tem uma criança interior dentro da gente que faz com que a gente ainda tenha esse pensamento, esse sentimento, mesmo que a gente não tenha consciência sobre isso. E aí, dentro da hipnoterapia, quando a gente chega nessa situação, a gente mostra para esse adulto que essa percepção que ele teve ali foi a percepção de uma criancinha que não tem discernimento, que não é bem assim, que a mãe dele apenas teve ali um descuido, como todos nós, né? A gente não é perfeito. E a gente começa a trazer essa clareza, esse discernimento, pronto. Aí a gente faz a ressignificação. Aí, ao invés da pessoa ter aquela crença, aquele pensamento que ela tinha, ela muda para um outro pensamento, para uma outra crença que condiz da maneira que ela quer começar a ver a mãe, da maneira como ela quer se relacionar com a mãe. Uma outra pergunta aqui. Regressão de vidas passadas
existe? Quando a gente está tratando alguém, a gente tem que esquecer as nossas crenças. Não importa o que eu acredito, importa o que a pessoa que eu estou tratando acredita. Se a pessoa que eu estou tratando acredita que existe vidas passadas, a gente faz uma regressão e aí nessa regressão ela volta para uma vida passada, é aquilo que eu vou trabalhar. Porque lembra que eu falei que não importa se aquilo aconteceu realmente ou não, se a pessoa realmente tá lembrando que isso aconteceu, mas a gente precisa tratar a percepção sobre aquilo que ela está mostrando para mim. Então é sobre isso. Se a pessoa, vamos supor assim, é cristã, e aí a gente faz uma regressão, e não tem nada a ver, tipo assim, com vidas passadas ela acreditar sobre isso. Cabe a mim ficar procurando coisas ali sobre vida passada? Não cabe a mim. Então, é dessa forma que a gente, dentro do consultório, trabalha, com as crenças de cada um. E daí, para mim, pouco importa se eu acredito ou não em vidas passadas, tá bom? Tem como eu não voltar de um processo de regressão? Esse aqui também é bem comum das pessoas perguntarem, tá, mas Ana, e se você me hipnotizar aqui, eu não conseguir mais abrir o olho, não conseguir mais voltar da cena? Ó, pensa assim, que a principal função do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência. Isso significa que qualquer sinal de ameaça, de perigo para o nosso cérebro, ele não ia se sujeitar a fazer aquilo. Então, não tem como você não voltar dentro de um processo de regressão. Lembra lá no início da live que eu fiz uma regressão com você? Por exemplo, eu perguntei assim, o que você comeu ontem? Opa, você voltou lá no passado, né, na tua cabeça, para lembrar do que você comeu ontem. E você não voltou disso? Você não está no presente agora de novo? Então, da mesma maneira, é dentro do tratamento terapêutico, tá? Tenho medo de fazer regressão e reviver os meus traumas tudo de novo. Essa aqui é uma pergunta muito bacana, muito legal. E, gente, regressão não é a única técnica que a gente utiliza dentro dos atendimentos. É uma das técnicas que a gente pode utilizar. E é uma técnica que eu confesso que é uma técnica invasiva. Dependendo do que aconteceu com a pessoa, a gente não precisa sujeitar a pessoa a passar por aquilo. Vamos pegar uma situação bem extrema, né? Uma situação, por exemplo, de onde a pessoa sofreu um abuso sexual. Eu vou voltar naquela cena necessariamente com a pessoa para que às vezes ela reviva tudo de novo? Não, eu vou escolher uma outra alternativa para tratar aquela pessoa e da mesma forma a gente conseguir ter a mesma eficácia dentro do processo. Então, esse que é o legal. A gente não precisa fazer só a regressão, voltar na causa, ressignificar a causa para que os sintomas sejam eliminados. Não, a gente pode utilizar outras técnicas também que são tão eficazes quanto a regressão. Então, olha só que legal. Hoje, vocês já tiveram um entendimento, de repente, diferente sobre o que é a hipnose, como ela pode te ajudar, o que é regressão e como essa regressão também é uma ferramenta dentro do processo terapêutico onde a gente utiliza a hipnose. E olha só que legal, né? A gente pode tratar traumas, a gente pode achar a causa do meu sintoma, não resolver de forma superficial para que a mudança seja duradoura. A gente pode também, através de acessar, né, a regressão, fazer uma âncora para que em mim eu ative um estado interno de confiança, de gratidão, de amor. Então, olha só quanta coisa bacana a gente consegue fazer, né, com a hipnose e também utilizando a regressão dentro dos processos terapêuticos. Gente, hoje a live ó, tá sendo bem curtinha, né? Eu quero falar uma coisinha para você que tá me escutando aqui antes de acabar, que para você que ó, tá aqui até o final dessa live, eu vou te dar 20% de desconto
dentro do meu ritual da consciência, que é uma sessão inicial comigo, onde você vai entender mais sobre os padrões que você tem que estão te levando a ter o mesmo resultado. Então, um exemplo aqui para você. Tenho crises de ansiedade, não estou conseguindo dormir bem, isso está afetando o meu relacionamento. Beleza, esse é o problema, esse é o sintoma. Dentro dessa sessão, conversando comigo, eu já vou te trazer uma clareza da forma como você está pensando, dos comportamentos que você tem, que você nem está percebendo, que estão sustentando esses sintomas, esses resultados na tua vida. E mais do que isso, mais do que te trazer clareza e consciência, a gente também cria um plano de ação para que dentro dos próximos dias você mude o padrão, você mude os seus resultados, ou seja, diminua as crises, volte a dormir bem, se relacione melhor com o seu parceiro. Então, dentro de uma única sessão, a gente consegue ali trazer muita clareza para você e também muito direcionamento. Se você tem interesse, fala que você assistiu a minha live aqui, que você estava online comigo, que eu te dou esses 20% de desconto, tá bom? E, gente, a gente então se vê na próxima quarta-feira. Vou deixar às 17 horas mesmo, tá bom? Todas as quartas-feiras eu tô aqui no Instagram com um assunto novo, com um tema novo. Se você tiver aí uma sugestão de tema, você pode também deixar nos comentários. Beijos!